Bem, boa noite pessoal. Estou retomando aqui com a aula número 3, certo? Falando aí um pouco sobre agora os componentes que compõem a placa-mãe, certo? E aí o primeiro componente que a gente vai começar falando aí é justamente o microprocessador, questão de processador, né? Como questão de concurso, a gente vai encontrar aí algumas coisas básicas, né? Como por exemplo, o que eles colocam em concurso? Marcas de processador, como por exemplo Intel Pentium, Intel Core 2 Duo, i3, i5, i7 e algumas marcas também AMD, certo? Então a gente também tem que ser um pouco conhecedor dos modelos e marcas desses processadores, tá? Qual é que é a função do processador? Tá? Já está dizendo aqui, ó, no slide. É ele que executa os programas, faz os cálculos e toma as decisões de acordo com as instruções armazenadas na memória. Então o que acontece? Quando aquele periférico de entrada envia as instruções para a máquina, ela obrigatoriamente passa por esse microprocessador para fazer os cálculos lógicos e aritméticos, certo? E aí o que compõe esse processador? Esse processador ele pode ser chamado também, a gente vai encontrar em alguns concursos, como UCP ou CPU, né? Ou seja, ele é a unidade central de processamento, o cérebro do computador, se a gente pegar assim, um comparativo com o corpo humano, né? Esses processamentos eles são executados e controlados, né? Então, quem é que faz esse cálculo? É um lugarzinho dentro do processador chamado ULA, unidade lógica aritmética. Tem um outro componente chamado UC, né, que é a unidade de controle desse processador. Ele controla a entrada e a saída das instruções. E existe também os registradores. Os registradores são locais em que todo tipo de cálculo lógico e aritmético que é feito dentro do processador, ele tem que manter o registro dele, certo? E aí assim, como é que opera esses processadores? A gente vai ver muito com muita frequência essa nomenclatura clock ou frequência, né, do processador, tá? Então aqui, por exemplo, a gente vai ver que nesses periféricos internos, como o processador encaixado no socket, como já foi mostrado na aula anterior, existe o clock interno, né? O que seria o clock interno? É o que funciona dentro do processador, né? Então o que ele determina ali, ó? Determina quantos ciclos por segundo. O que seriam ciclos por segundo? Ele é medido em Hz, que é Hertz, serão efetuados dentro do processador. Aí tem um exemplozinho, a gente encontra muitos processadores sendo vendidos por aí com essa nomenclatura: 2,4 GHz, 3,0 GHz e assim vai. E existe também a frequência de clock externo, né? O externo ele vai ficar próximo ao socket do processador, ou seja, ele fica localizado na placa-mãe, tá? Então é feito umas multiplicações e tal, mas que geralmente nesse tipo de concurso não cai, tá? Os processadores atuais, eles possuem alguns núcleos, não sei se vocês já ouviram falar, quad-core, dual-core, né? Então a gente vai encontrar esse cérebro do computador. É como se o meu computador ele pensasse duas vezes mais, o meu processador pensasse duas vezes mais, por exemplo. E o que o processador possui também, fora esses monte de componentes? Ele possui também uma memória cache. Seria o que? Ela seria a velocidade, né? A troca de instrução entre memória RAM e processador. Nós vamos ver um pouco mais na frente, certo? E aí eu coloquei aí alguns modelos, né? Porque às vezes cai algumas alternativas de concurso, mandando marcar somente modelos que pertencem à marca Intel, por exemplo. Então é bom a gente também ter em mente esses nomes aqui, ó: Celeron D, Pentium 4, Pentium D, Core 2 Duo, Core 2 Quad, Core 3, i5, i7, Celeron e assim vai, né? E também a AMD, né? Na AMD a gente encontra essas marcas aqui, ó: Sempron, Athlon, Turion, Opteron, certo? Entre outros, certo? M1, M2, M3, tá? Aí tá assim a imagem, né? Porque tem alguns concursos que cai a imagem do produto, tá?
tá? Aqui em cima a gente pode ver as marcas, a marca Intel, e aqui embaixo a marca AMD. E aí, fora esse processador, a gente também sabe que internamente os computadores eles armazenam as informações. Então a gente vai encontrar alguns periféricos de armazenamento, né? Qual é a função, né, do periférico de armazenamento? Armazenar, certo? Mas eles podem ser armazenados de três formas: forma de fita, disco magnético e óptico, certo? Essas memórias elas podem ser chamadas de memória secundária. Ela continua sendo a memória RAM, mas ela passa a ser secundária. Pode ser chamada de memória em massa ou memória auxiliar, tá? O principal dispositivo que é utilizado para fazer esse armazenamento está ali, ó, é o HD, ou hard disk, ou disco rígido. Por que eu boto esses nomes todinho aqui, Marquinhos? Porque quando cai em concurso a gente não sabe qual é o nome que cai. Então é bom ter em mente esses nomes aqui para o disco rígido, tá? Então a gente vai começar falando sobre armazenamento magnético, certo? O mais antigo, né, que armazenava magneticamente as informações é o disquete de 3,5 polegadas, ó. Aí eu coloquei dois exemplos. Nos concursos da CESP, lá ele entende que um disquete tem o tamanho de 1,38 megabytes, né? E já em outros concursos demais, se caiu uma questão perguntando qual é o tamanho do armazenamento de um disquete, é 1,44 megabytes, tá? Aí tem a imagem do HD, né, ou disco rígido. A gente tem dois modelos que nós vimos lá na placa-mãe, dois encaixes. Um é o IDE, né? Como é que a gente diferencia esse IDE do outro? É que ele usa cabo flat, aqui ó, o cabo flat. E tem o SATA, serial ATA, né, o pessoal chama, que ele tem só um cabozinho vermelho, que é o cabo SATA. Depois a gente encontra aqui algumas fitas, né, principalmente utilizadas em backup, tá? Que ele tem as capacidades assim mais comum de 400 GB de armazenamento. Ele serve para fazer backup. Para quem não sabe o que é backup, seria uma cópia de algo, né? E aí nós temos também um armazenamento óptico, né? Que tem os mais comuns aí, que seria o CD-ROM, que a gente em alguns concursos encontra essa nomenclatura aqui, ó, Compact Disc, né? É o CD, que já vem de fábrica, né? Quando fala ROM é Read Only Memory, ou seja, são informações que já vêm de fábrica, já vêm gravadas. Aí você tem uns exemplos aqui, ó, de revistas, né? Alguns jogos que já vêm como CD-ROM, é aquele que eu não posso nem gravar e nem apagar nada desse armazenamento óptico. O outro é o CDR. CDR, ele permite que sejam gravados uma única vez. Eles não podem ser gravados. Aí vem aquela mística, né? Ah, mas eu posso comprar um CD-vídeo e colocar quantas vezes eu quiser. Pode. Mas como questão de concurso, ele é preparado somente uma única vez, tá? CDRW é aquele que é o CD regravável, né? Só que ele, para ser regravado, ele precisa primeiramente ser apagado e depois gravado novamente, certo? E aí eu tenho aí a imagem dos três, né? Às vezes cai imagem em concurso, aí é o CD-ROM, o CDR vem um nomezinho e vem CDRW, para diferenciar o CDR do CDR. RW é um Wzinho no final. E a gente tem também o DVD. O DVD, por padrão, ele cabe 4,7 GB. E tem essa nomenclatura aqui, ó, Digital Versatile Disc, certo? Existe também outra unidade de óptica, né, que é o disco Blu-ray. Tem a capacidade de 25 GB na camada simples e 50 GB na camada dupla. E por fim aí a gente encontra as memórias flash, né, que a gente usa no dia a dia. Atualmente a gente usa um pendrive, por exemplo. O pendrive, ele entra numa porta USB, ele é uma memória flash, porque ela primeiramente pega antes de operar em algum tipo de disco rígido, certo? Cartões de memória,
né, esses que são colocados em celulares, em câmeras digitais. Tem o SSD, que são discos sólidos. Atualmente ele tem uma enorme capacidade de armazenamento e ele não tem tanta facilidade assim de arranhar os conteúdos, né? São utilizados mais em notebooks. E aqui tem algumas imagens, né, dos SSD, dos pendrives, dos cartões de memória. E aí a gente encerra aí essa videoaula aí com essa frase, né? O primeiro dever da inteligência é desconfiar dela mesma. Olha quem foi que falou? Albert Einstein. E com isso aí eu encerro aí essa videoaula. Boa noite para todos aí, certo?